E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo Zebedif. Bora lá para mais uma aulinha de matemática? Nessa videoaula, iremos escrever as expressões algébricas correspondentes aos textos matemáticos escritos em linguagem corrente. A ideia é pegar uma linguagem corrente e escrever uma expressão algébrica matemática que corresponde a essa escrita. Então vamos lá. Primeira expressãozinha que a gente vai analisar. A soma. Então quando falo soma, eu estou juntando dois valores. Uma operação de adição. Dê um número. Como eu não conheço esse número, eu vou chamar esse número de uma letra. No caso aqui eu vou usar a letra X. Então o X ele vai representar um número desconhecido. Então, a soma de um número com o seu triplo. O triplo se remete a 3 vezes algum valor. Então, 3 vezes algum valor. Como eu estou trabalhando com um número, 3 vezes um valor. Quando ele fala o seu triplo, ele está referindo ao triplo desse número que eu chamei de x. Então, aqui nós teremos 3 vezes o x. Ficando a seguinte expressão. Eu tenho um número, x, que somado com o seu triplo, o triplo de x, 3x. Então, essa expressão algébrica representa essa expressão em linguagem corrente. A soma de um número com o seu triplo. Questão número 2. A soma. Uma continha de mais, uma operação de adição. Dê um número. Como eu não conheço esse número, eu vou chamar de x. Com o seu quíntuplo. Quíntuplo é 5 vezes. 5 vezes algum valor. Mas aqui nós tem a palavrinha seu. Então, esse seu se remete ao número. Então, é 5 vezes o número que eu chamei de x. Então, esse quíntuplo, seu quíntuplo, vai ser representado por 5x. Resultando na seguinte expressão. A soma desse x com o 5x. Então, aqui nós temos a soma de um número com seu quíntuplo. Resolvendo assim essa questão. Questão número 3. A soma de um número com a sua terça parte. Soma, temos uma adição, sinalzinho de mais. Dê um número. Como eu não conheço esse número, eu vou chamar de x. X representa o número desconhecido. Com a sua terça parte. Então, terça parte se remete a uma divisão por 3. Então, quando eu falo terça parte, eu estou dividindo alguma coisa por 3. Mas tem uma palavrinha aqui, sua. Esse sua se remete ao número que a gente está falando. Então, esse número é o x. Então, eu vou pegar esse x e vou dividir esse número por 3, pegando a sua terça parte. E para usar a divisão, a gente vai usar a fraçãozinha. Então, a terça parte a gente escreve matematicamente como x sobre 3. Escrevendo a expressão, então, a soma do x, então é o x somado a alguma coisa, somado a quem? A sua terça parte, que é x sobre 3. Escrevendo dessa forma a expressão matemática que representa essa expressão em linguagem corrente. Questão 4. A soma de um número com a sua metade. A soma mais. Dê um número. Como eu não conheço esse número, eu vou chamar de x. Com a sua metade. Sua se remete ao x. Metade é dividir por 2. X sobre 2. Então, eu tenho a soma do x, então é o x mais alguém. Nesse caso, é a sua metade. Eu escrevo a metade como x sobre
2. Resolvendo assim a questão número 4. Vamos fazer agora questões de 5 a 9. Na matemática, a diferença ela nos remete a uma subtração, a uma continha de menos. Veja só, se eu perguntar qual é a diferença entre 2 e 5, vocês me responderiam que a diferença entre eles é de 3. Que conta que eu estou fazendo para ver essa diferença? Eu pego 5 e subtraio por 2. 5 menos 2, 3. Por isso que eu falo que a diferença entre 2 e 5 são 3. Então, a diferença nos remete a uma subtração, a um sinal de menos. Então, nós podemos, assim, fazer de uma forma mais rápida. Então, a diferença de um número eu chamo de x. Então, vou pegar x, subtrair alguma coisa. Vou subtrair o seu dobro. O que é o dobro? O dobro nos remete a 2 vezes alguma coisa. Como eu tenho o seu, está nos remetendo a esse número. Então, é 2 vezes o x. Então, a diferença conta de menos x menos o seu dobro, 2x. A diferença entre o número x, então eu tenho x menos alguém. Quem? Sua quarta parte. Então, sua é o x, quarta parte, dividido por 4. A diferença entre o triplo de um número. Então, eu tenho o triplo de um número. Um número eu chamo de x. O seu triplo é 3x. Então, é a diferença, tem uma subtração entre esse triplo e a sua metade. Quem que é a metade do x? X sobre 2. A diferença entre o dobro de um número, 2x, diferença menos. E sua terça parte, um número, é o x. Então, x sobre 3. Questão 9. A soma, continha de mais. Dê um número eu não conheço, vou chamar de x. Com o seu dobro. Dobro 2 vezes. Como eu sei, eu estou falando de quem está mais próximo aqui, que é esse número. 2 vezes x. Resulta é o mesmo que igual. Então, resulta, equivale, é igual. Representa o sinal de igual em 51. Então, vamos lá. A soma, estou falando uma conta de adição, de um número x, então é x mais alguém, com o seu dobro, 2x, resulta é igual a 51. Então, dessa forma, escrevi a expressão matemática, a expressão algébrica, que representa essa expressão em linguagem corrente. Resolvemos 9 exercícios envolvendo a habilidade de escrever algebricamente uma expressão que foi dada em uma linguagem corrente. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Um abraço, tchau, tchau!